os Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem um interesse em finalizar esse conflito, né? E isso foi uma promessa de campanha, logo que ele inicia o seu governo também, ele já mostra esse interesse, mas ele se esbarra em algumas questões conjunturais, quentes do momento, mas também algumas questões mais ligadas à própria estrutura da hegemonia norte-americana e o papel que a Rússia desempenha no sistema internacional. Diante disso, ele tem enviado alguns sinais contraditórios. É importante a gente entender que ele não é nenhum defensor da paz, nenhum amigo dos russos e nenhuma figura que tenha uma proximidade ideológica, como muitos analistas gostam de dizer, com o presidente Putin, e é por isso que ele quer acabar com a guerra. Há interesses econômicos evidentes, mas também não há como ele finalizar esse conflito muito rapidamente sem colocar em questão como a Victoria Nuland, ela fez uma fala assim quando começou as tratativas, né, sem colocar em questão de que isso vai ser um presente para o Putin e que ele vai fazer um reordenamento da arquitetura de segurança europeia. Então ele vai caminhar, ele está caminhando alguns passos, enxergando o que os Estados Unidos podem negociar, o que eles podem trazer como ganho, ao mesmo tempo em que precisa fazer uma pressão na Rússia. Eu fiz essa introdução para a gente chegar ao que temos hoje, né? No início de fevereiro, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, se não me engano, o nome dele é Steve Bannon, alguma coisa nesse sentido, viajou para a Ucrânia para tentar fechar esses acordos que você citou sobre os minerais críticos. Esse é um acordo escandaloso para a Ucrânia, né? O que prevê esse acordo? De que seja criado um fundo controlado pelos Estados Unidos, um fundo para captar 50% das receitas futuras de minerais estratégicos da Ucrânia, como o urânio, agora o tão cobiçado lítio, né, que serve para fazer bateria de carros elétricos, principalmente, mas é usado também de outras formas, o titânio e aquelas terras raras, né, que é um conjunto de 12 minerais usados sempre em indústrias de altíssima tecnologia. E petróleo e gás. 50% das receitas futuras desses minerais de petróleo e de gás iriam para um fundo controlado pelos Estados Unidos. Era isso que estava nesse acordo. O secretário de Tesouro, ele volta da Ucrânia no início de fevereiro e diz para a Fox News, poucos dias antes daquele episódio do Salão Oval, de que o acordo já estava assinado, né, de que o Zelensky chegaria nos Estados Unidos para a formalização desse acordo, mas o acordo já estava assinado. A gente viu que não era bem assim, o acordo não estava assinado e tivemos aquela cena grotesca no Salão Oval. Depois disso, por mais incrível que possa parecer, o Zelensky ainda sinalizou que queria conversar, ainda queria continuar as tratativas com os Estados Unidos. Né? Vamos imaginar que talvez teria sido mais inteligente ele tentar fazer um acordo diretamente com a Rússia. Mas depois de toda aquela humilhação, depois de colocar em xeque até mesmo as gerações futuras da Ucrânia, né? Porque 50% das receitas, a gente não sabe por quanto tempo, mas 50% das receitas de itens altamente estratégicos serem controladas pelos Estados Unidos, ele achou que estava pouco e disse que ainda queria fazer um acordo sob a liderança do Trump. Esse encontro em Jeddah, na Arábia Saudita, ele, de certa forma, eu leio ele como um ganho para a Ucrânia. Por quê? Porque, justamente como você disse, a inteligência, porque após aquela reunião no Salão Oval, os Estados Unidos pararam o compartilhamento de inteligência, inclusive a Ucrânia disse que estava sendo essencial para o avanço da Rússia nos últimos dias na região de Kursk, né, onde é um território russo, né, nas fronteiras internacionalmente reconhecidas como parte da Rússia, e que há forças ucranianas desde agosto do ano passado, né, de que isso estava influenciando, mas o compartilhamento de inteligência agora volta, e depois também da reunião do Salão Oval, os Estados Unidos falaram que a ajuda militar também estava pausada, inclusive o primeiro-ministro da Polônia, ele confirmou, né, porque ali no sudoeste da Polônia tinha uma espécie de hub de armas que partiu para a fronteira da Ucrânia, e ele falou que essas armas não estavam indo, esse envio estava paralisado. E agora, em Jeddah, foi estabelecido que tanto a inteligência, o serviço de inteligência vai voltar a ser compartilhado e que o envio de armas também, né, de que a cooperação em armas também vai ser retomada. E a proposta de um cessar-fogo. A Rússia, pelo menos desde janeiro,
tem insistido que não interessa para Moscou um cessar-fogo, principalmente um cessar-fogo, mesmo que seja amplo, um cessar-fogo de 30 dias, né, de apenas 30 dias. Não há um interesse dos russos, porque tanto o Putin como o Lavrov, eles enxergam nesse cessar-fogo uma espécie de que os Estados Unidos e a Ucrânia querem ganhar tempo para inundar a Ucrânia de armas. É o que tanto o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, diz, quanto o Vladimir Putin, né? Inclusive, o Lavrov ele fez até uma menção aos acordos de Minsk, né, assinado em 2015, que seria para resolver a situação ali do Donbas, mas serviu, na verdade, para, depois a Angela Merkel e o François Hollande chegaram a dizer isso, serviu para ganhar tempo para armar a Ucrânia para uma guerra direta, de enfrentamento direto com a Rússia. Então, a Rússia mostrava desde janeiro que não tem interesse nesse cessar-fogo de 30 dias, e sim o que eles chamam de uma paz duradoura. Acontece que eu acho que agora a administração do Trump colocou a Rússia numa condição um pouco embaraçosa, né? Porque, veja bem, eles mostraram, de uma forma muito vigorosa, mostraram que querem encerrar a guerra. A propaganda política do governo Trump não fala nas contradições de dar uma vitória para a Rússia, mas sim que eles querem encerrar a guerra. E aquele show no Salão Oval mostrou que os Estados Unidos, né, pelo menos aparentemente, não está do lado da Ucrânia. E a Rússia não negociar um cessar-fogo de 30 dias, né, insistir que um cessar-fogo não vai ser não é estratégico para a Rússia no momento, pode mostrar que a Rússia não tem o mesmo empenho de chegar à paz do que os Estados Unidos. Logicamente que a gente sabe quais são todas as intenções por trás dos Estados Unidos, eles não estão, não é que eles sejam um país pacificador, né? São questões muito específicas desse conflito.